O conto que eu vou hoje ler é O Presépio de Dom João da Câmara. Havia quase um ano que estava na loja. Era uma pequena mercearia num bairro escuro, em que mal entrava de esguelha, como que espreitando a medo, um raio de sol, entre aquele casario muito alto numa rua tortuosa. Com 12 anos, que saudade tinha da aldeia, da família, dos antigos companheiros da escola, até dos cães amigos que ladravam de noite a vigiar a nossa casa. Tudo lá tão longe. Ai, se ele soubesse! Pois, nem uma lágrima lhe viera a anuviar o último adeus, quando a diligência dera a volta na estrada e ele vira sumirem-se os chopos da ribeira e o lenço que a mão saudosa sacudia lá no alto de um cabeço. É que o deslumbrava a ideia de ir para Lisboa, de que lhe contavam tantas maravilhas grandes. Ainda agora partia e já se via de volta à aldeia, de relógio e cadeia de ouro, a falar alto, a puxar o bigode, a dar enchente, como o Januário que lhe arranjara aquele lugar. Não que os pais não o queriam para cavador. Tinham sido consultados o mestre de escola, o prior, o senhor Freitas, que era um lavrador muito importante, que arrastava tudo nas eleições, o custódio, um velhote de muito bom conselho, e todos se tinham mostrado de acordo. Não havia como Lisboa para fazer um homem. Ali estava, havia quase um ano, e no desvão da escada, onde às 10 horas o mandavam deitar, a morrer de calor no verão, no inverno a morrer de frio, punha-se a rever os campos e a casa deixados sem as lágrimas, que agora lhe corriam em grossos fios pelas faces. Os primeiros dias tinham passado muito lentamente. A conselho do Januário, um biscoito ou outro da mão papuda, oleosa do merceeiro, tinham-no ajudado na tarefa. Assim é que ele havia de ser um homem. Um dia, mas o patrão mostrava maior pressa. O pai, a mãe ou o mestre de escola nunca lhe haviam batido. Atreveu-se uma vez a declará-lo e ainda foi pior. Chegou o verão, e com o verão as festas de São João e de São Pedro aumentaram-lhe a tristeza. Reviu nesses dias mais intensamente a alegria da aldeia, os bailes à noite em volta da fogueira, a ida à fonte pela manhã, o sino a tocar para a missa, e ele a pensar que quando fosse crescido havia de ter uma namorada, a quem queimasse uma alcachofra, a quem cantasse umas quadras falando de estrelas e de flores. Um sólidó que passou tocando arrancou-lhe lágrimas de imensa saudade. Depois veio o inverno e começaram os dias de chuva. O mau tempo irritava o patrão, porque lhe afugentava os fregueses. Estava a chegar o Natal. Que lindo era o Natal lá na aldeia. Andavam na rua ali a abrir um cano. Os passeios estavam cheios de lama, pelo que quase ninguém ali passava. O patrão andava furioso. Então, o pequeno teve uma ideia. Lembrou-se de fazer, muito misteriosamente, um presépio. O segredo em que tinha de trabalhar mais o animava nesta tarefa. Assim, todos os dias, muito a medo, enquanto o patrão almoçava ou saía da loja algum instante, vinha à porta. E se não havia freguês a servir, espreitava, corria, apanhava um nadinha de barro nas escavações do cano. Escondia-o debaixo do balcão e quase às apalpadelas ia fazendo as figurinhas. E assim modelou o menino Jesus, que deitou num berço de caixa de fósforos, Nossa Senhora de mãos postas, São José de grandes barbas, os reis magos a cavalo, os pastores, um a tocar gaita de foles, o outro com cordeirinha às costas e uma mulher com uma bilha. Não se pareceriam lá muito, mas ele deu provas de que sabia puxar pela imaginação. Sempre lhe faltava alguma coisa. Havia problemas difíceis de resolver. Um dia, engraxando as botas do patrão, lembrou-se de engraxar um dos reis e pôs-lhe depois umas bolinhas brancas de papel a fingir os olhos.
Aos anjos fez asas com as penas de uma galinha que depenou para um jantar de festa que não comeu. Moeu vidro para fingir as águas do rio e no papel de embrulho recortou um moinho que só havia de armar à última da hora. Levou nisso parte de novembro e dezembro, até ao Natal. Escondia os materiais debaixo da enxerga e de vez em quando revia a sua obra. O que mais o encantava era o menino Jesus, com a cabeça do tamanho de um grão de milho, com buraquinhos a fingirem os olhos, ouvidos, nariz e boca. Tinha mãos com 5 dedos riscados, a canivete, e 2 pezinhos que ele achava um encanto. Com tiras de papel azul havia de fazer o céu. E como não o tinha dourado, onde recortasse uma estrela, fez em papel branco uma meia-lua. Ia dar ao mesmo. Aquele mês foi passando a correr. Era a véspera de Natal. Às 10h30, o patrão mandou-o deitar. E saiu. Que alegria estar só! Não lhe deixavam luz, mas que importava? Às escuras, armaria o presépio. E logo começou. Enrolou o moinho, pôs-lhe as velas, esticou o papel azul que fingia o céu e pregou nele com um alfinete a meia-lua. Espalhou o vidro moído, fez um S em volta das palhinhas, dispôs as figuras e suspendeu os anjos. Depois fez uma carreira de fósforos de cera que todos tinham de acender ao mesmo tempo, num deslumbramento quando desse a meia-noite. Deram 11h75. Ajoelhou, batia-lhe o coração, na ânsia e esperança de que as milagrosas figurinhas lhe trariam algum bem, alguma consolação nesta vida tão triste. Que seria quando ele iluminasse o desvão da escada e os santinhos se pusessem todos a luzir, quase tanto como os verdadeiros? Rezava-lhes. Àquela hora lá na aldeia, estariam a tocar os sinos alegres e iam ranchos contentes a caminho da igreja. Lá dentro, ele sabia que reluzia o trono e o sacristão muito atarefado ia e vinha. E ele aqui tão distante. Bateu a meia-noite. Acendeu os fósforos e ficou embasbacado. Nunca assim vira coisa tão perfeita. Os anjos voavam de veras, os cavalos dos reis galopavam, o rio corria, as velas giravam no moinho e os pontinhos do menino Jesus sorriam-lhe no rosto, a São José e a Nossa Senhora. Pôs-se a cantar como na aldeia. Tão elevado cantava que nem ouviu o patrão abrir a porta, entrar na loja, chegar ao desvão. Acordou-o do êxtase com um pontapé. Isso! Agora larga-me fogo à escada. Varre-me já esse lixo imediatamente. E ele a chorar, levantou-se e foi buscar a vassoura. O bruto continuava aos pontapés. Vá, vá! Mas quando se deitou, encontrou na enxerga uma figurinha. Apalpou-a e conheceu-a logo. Era o menino Jesus. Beijou-a muito. Pior vida levara do que ele. Sentiu de repente um dó muito grande do patrão, que não vira nada, nem que era tão bonito aquele menino, com um olhar tão meigo nos seus olhinhos picados. Um Feliz Natal para todos os vizienses.